Olá! Está começando mais um Vida Vivida e no programa de hoje nós vamos receber um autor conhecido por suas novelas irreverentes. Ação, humor e gente bonita não faltam em seus trabalhos. Eu estou falando do dramaturgo Carlos Lombardi. Tudo bem, Carlos? Tudo. É um prazer para nós tê-lo aqui em nosso programa. Prazer meu. Como é que foi assim, o seu primeiro contato com, vamos dizer, com a escrita? Ou começou a escrever, era no colégio? Como é que era? Conta pra gente. Eu comecei a escrever literalmente na escola. Eu tive a sorte de estar numa escola muito interessante, que era o Colégio Vocacional, lá de São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital. A gente tinha uma série de estímulos diferentes e eu descobri que eu gostava de escrever. Me dei bem em aula de redação e eu gostava de fazer isso. Eu descobri que eu gostava de fazer crônicas, eu descobri que eu tinha um senso de humor. Porque o senso de humor não é contar uma história engraçada, é ver o engraçado numa história. Eu sempre digo que o humor é um ponto de vista. Uma pessoa levando um tombo, você pode ver o ridículo, como você pode chorar muito. Então, a comédia é o ponto de vista. Eu descobri que eu tinha a possibilidade de trabalhar esses dois pontos de vista. Aí, comecei na escola, descobri que gosto de escrever. Com que idade, mais ou menos, você lembra? Eu tinha 14 anos, mais ou menos. Eu não tinha noção de que eu ia viver disso. Entrei na Escola de Comunicações e Artes para fazer jornalismo, né? Aí, eu tive sorte que naquela época a gente entrava na ECA, lá na USP, e você tinha um primeiro ano básico em que não havia ainda a escolha profissional. Agora você já faz o vestibular específico. Ou para jornalismo, publicidade, exatamente. Propaganda. Aí nesse primeiro ano que eu descobri que tinha um curso de rádio e TV e que eu gostava da ideia. Ao mesmo tempo, eu comecei a procurar emprego na área através das pessoas que eu conheci lá na faculdade. E dei sorte, foi uma série de acontecimentos rocambolescos, que parecem aqueles romances como Barry Lyndon ou Memórias do Sargento de Milícias, que foram me levando até a porta da Tupi. A Tupi não foi o primeiro lugar que eu trabalhei, mas foi a primeira comunidade que eu conheci que me recomendou para o primeiro trabalho. Eu sabia que eu gostava de escrever, mas eu não sabia se eu ia viver disso, né? Também me fascinava a área de direção, o estúdio em si. Apareceu aí uma chance de fazer roteiros para o Telecurso Segundo Grau. O Silvio de Abreu... Com 20 anos. Eu tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos. Aí o Silvio de Abreu, na época, escrevia e dirigia um dos cursos do Telecurso. E ele não ia poder escrever os programas e eu fui indicado para ele, eu e um amigo meu, o Ney. Então foi meu primeiro trabalho profissional nisso, fiquei 1 ano e meio trabalhando lá. Como você é mestre em contar histórias, a gente vai saber um pouquinho mais da sua história. Vamos lá? Vocês vão encarar ou vão fugir? Esse cara tá muito cheio de marra, aceita essa coisa. Carlos Lombardi começou a escrever roteiros aos 19 anos. A partir daí, deixou sua marca registrada em todos os seus trabalhos. Então, vocês vão ouvir um menino ou vocês vão encarar? Muita ação, humor e diálogos sarcásticos. Tu já comeu poeira uma vez e vai comer de novo. Já foram mais de 10 novelas e muito sucesso, como 4x4... Vai pra onde? Eu trabalho no bufete. Bufete? Que bufete, rapaz? Meu Que querido, é bufete? meu História querido, é essa, bufete? meu querido, eu trabalho no bufete. Tô te falando que eu trabalho no bufete. Que é bufete? Bufete. Bufete é uma firma de segurança. O cara se mete a besta, eu vou lá e bufete na cara dele. Meus queridos bufetnes! Que é isso, rapaz? Que é isso? Quinto dos Infernos... Senhor, isto é um engodo. Já vistes por um acaso um traseiro de padre assim, cabeludo? Não. Também nunca vi um traseiro de padre. E como seria o raio? Como de um anjo. Padres não são homens. Meu bom homem, poderia deslocar um pouco essa arma? Para quê? Assim o chumbo chega mais rápido, exatamente onde pretendo que chegue. E Kubanacan. Marisol, você tá doida? Tá tão desesperada? Achei que você virou de vez com essa mania de que um furacão vai levar você pra outra vida. O homem que caiu do céu. Marisol, o homem não cai do céu. Você tá querendo se livrar de mim? Não precisa de desculpa, vagabunda. Então, do seu início no telecurso, como é que foi a transição para a primeira novela, para o primeiro apoio, ou coautoria? Olha, foi tudo um susto.
Eu acho que eu tive sorte porque a Tupi estava tão desorganizada que eu consegui espaço, né? E de uma maneira surpreendente. O Walter Avancini tinha assumido a direção de programação. Ele tinha uma ideia e ele precisava de gente nova para escrever porque ele não tinha autores. Então eu fui apresentado a ele, o Ney e eu fomos apresentados, e ele resolveu juntar a gente com a Edi Lima, que era uma autora de teatro e de livros infantis. A gente se entendeu e a gente recebeu uma tarefa. Ele falou assim, olha, eu tenho um título, chama Como Salvar Meu Casamento. Eu tenho uma atriz, que é a Anicete Bruno, né? E eu preciso de uma sinopse. Né? Foi meio assim no susto. Hoje em dia, óbvio, ainda bem que a gente é muito inocente quando faz essas coisas, senão a gente não faria. Né? Hoje em dia eu ia ficar agarrado a uma parede falando, me tirem daqui. Naquela época, graças aos 20, 21 anos de idade, eu achava que tudo era possível e que eu dava um jeito. Então, cair de susto nisso foi uma aventura completamente maluca. Na verdade, foi uma espécie de grande estágio, porque a gente experimentou coisas muito diferentes, inclusive a extensão. Era uma novela, como ela era pequenininha, ela foi feita para ter 100 capítulos. E, bom, quando a Tupi acabou, a gente estava no 213, né? Então a gente foi aprendendo a acabar a história, começar de novo. Óbvio que ela é um trabalho nada redondo, né? Mas ele foi um trabalho de aprendizado no susto, valeu muito a pena. Como é que você descobriu esse humor, esse lado sarcástico de mostrar as coisas? Até, será que foi aí, nessa primeira novela? Eu acho que esse ponto de vista eu sabia que eu tinha, mas eu não me via como autor de comédias. A comédia aconteceu meio por acidente. Aí eu trabalhei com o Silvio 2 vezes, com o Cassiano 2 vezes. Eles eram escritores de comédia. E o trabalho do colaborador é, se possível, desaparecer a sua autoria e trabalhar em cima do tom de quem comanda a novela. Da linha do autor principal. Então eu tinha que fazer, acho que a minha posição era estudar a postura do Silvio e estudar a postura do Cassiano, que tinham em comum um tom leve, os dois trabalhavam no horário das 7, definiram esse horário das 7 no começo dos anos 80, mas ao mesmo tempo eles tinham estilos particularmente diferentes. Então eu tinha que ser mais verborrágico trabalhando com o Cassiano, que era um autor de diálogos, e ter mais ação na novela do Silvio. Fazendo essa experiência, eu funcionei com os dois. Então foi a partir daí que apareceu a ideia de eu ser um autor de comédia. Eu não tinha essa visão sobre mim mesmo. Foi aprendendo com os grandes mestres. Qual a novela que você mais gosta ou qual o seu trabalho mais marcante? Só que eu vou pedir para você responder depois do intervalo, pode ser? Ok. O Vida Vivida vai dar uma paradinha e volta já, não saia daí. E o Vida Vivida está de volta com o dramaturgo Carlos Lombardi. Ficou curioso para saber qual é o trabalho que ele prefere? Vamos saber então. Carlos, qual é o seu trabalho predileto ou que mais marcou a sua vida? O que eu mais gosto é o Quinto dos Infernos, a minissérie que eu fiz para as 10h30 da noite. Eu gosto porque foi um trabalho histórico dentro dos parâmetros que eu me propus a fazer. Eu me lembro que eu, falando com a direção da Globo, eu falei, olha, eu quero fazer uma história que é uma versão ficcional de fatos reais. Eu quero fazer como os romances históricos do Gore Vidal, por exemplo, em que você tem acontecimentos reais permeando, mas eu tenho liberdade o suficiente para preencher esses acontecimentos e essas pessoas, né? Então eu gostei muito de fazer, eu gosto, ele é redondo, teve um tamanho bom, que é 50 capítulos. Sei que as coisas mais divertidas que aconteceram nisso é que eu ouvi algumas críticas de mas isso é impossível, isso é uma distorção histórica. Geralmente as coisas que as pessoas mais reclamavam eram da pesquisa, eram históricas. E eram verdadeiros, eram fatos Exatamente, verídicos. Eram, porque na verdade o que eu coloquei só foi um ponto de vista, mas os fatos básicos eram esses. E acho muito interessante porque eu estava vendo outro dia, acabou de sair uma nova biografia de Dom Pedro, e eu estava lendo e falei, viu, minha pesquisa estava certinha. Você tem um sucesso com o público que é muito grande. E a gente foi lá no público perguntar o que eles queriam saber de você. Uma pergunta. Vamos ouvir? Vamos.
Você escreveu a minissérie Quinto dos Infernos. Eu queria saber quais as pesquisas que você fez para realizar esse trabalho. Olha, a pesquisa ficou a cargo de uma historiadora. Eu li não só os relatórios dela, mas eu li basicamente 2 biografias de Dom Pedro, li muita coisa de história portuguesa que eu nunca tinha estudado, né? E também usei como base, e está acreditado lá, tudo direitinho, 3 obras de ficção, que são As Maluquices do Imperador, que são A Imperatriz do Fim do Mundo e o Chalaça, para montar. Ou seja, a gente comprou os direitos de alguns romances históricos que se passavam no período e eu, na verdade, não adaptei nenhum deles. Eu fui usando base deles para contar a história que eu montei. Como é que é a produção, todo esse aparato para chegar num produto tão bonito como as novelas? Normalmente o começo é muito pessoal e intransferível. Na época da Tupi, por exemplo, eu tive uma encomenda, né? Tem um título e tem um tema e tem uma primeira encomenda, né? Exatamente. Na Globo eu nunca cheguei a ter encomenda. Você propõe uma história e ela vai ser aprovada ou não. Eu já tive histórias aprovadas, histórias rejeitadas. É parte do jogo. Eu começo normalmente a partir de um personagem. Aí eu vou, na verdade, começar a pesquisar que personagens que eu quero falar. Eu sempre desconfio que se eu estou querendo falar desses personagens, eles têm algum ponto em comum. Mas quando eu começo a trabalhá-los, eles não têm. É uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra cá. Conforme você vai olhando, você vai vendo, mas de que assunto que eu estou falando? Eu descubro o assunto que eu estou falando, eu não penso ele. A Glória Pérez, eu sei, a gente é amigo, fala muito. A Glória funciona ao contrário, ela começa de um tema, depois ela vai encontrar os personagens. Eu começo dos personagens, aí vou tentar descobrir qual é o tema que eles estão me dando. Acho que tem a ver com o jeito da gente. A Glória não só é formada em história, mas eu sempre digo, a Glória é uma autora sociológica. Ela funciona com cabeça de sociólogo. Eu sou psicológico. Eu funciono com cabeça de terapia. Dos seus personagens. Como a gente estava falando em personagem, teve mais uma pergunta sobre isso. Vamos ver? Vamos lá. Então vamos lá. Carlos, quando você escreve um personagem, você já pensa em quem vai interpretá-lo? Como é que é esse processo? Depende, né? Alguns personagens nascem com dono, outros não. O fato deles nascerem com dono não quer dizer que esse dono venha a fazê-los. 4x4, eu sempre digo, é um grande exemplo. Eu tive um elenco muito bom, mas nenhuma das 4 mulheres das protagonistas que fizeram foram as que eu pedi ou inventei para. Acontece. Uma não quis, uma não podia, uma estava doente, não sei o quê. Tem um monte de coisa envolvendo isso. Agora, tem uma coisa que é fato. Toda vez que eu tenho o elenco e já sei qual é, seja ele o primeiro pensado ou não, a minha tendência é pensar neles fazendo. Eu gosto de ao escrever diálogo, e eu, assim, modéstia muito à parte, eu sei que eu faço bem diálogo porque eu tenho um bom ouvido. Então eu vou me acostumando com um jeito de dividir frase, de respiração da atriz ou do ator. A sua mão pesa muito na hora da escolha do personagem? Eu sei que tem as intempéries do atriz não poder, tá ocupada, tá com teatro, tá fazendo alguma coisa. Mas como é que é? Porque o diretor tem um peso grande também, né? Não, uma boa escalação é quando você e o diretor se entendem. Óbvio, você tem que estar aberto o suficiente para ouvir o que ele quer e ele tem que estar aberto o suficiente para ouvir o que você quer. Até porque, se isso vira uma guerra, todo mundo dança, porque é muito difícil para você escrever para alguém que você não vê fazendo, não consegue ouvir a pessoa falando, e para o diretor também vai ser muito chato dirigir alguém que ele não gosta de trabalhar por um motivo ou por outro. Muito difícil. Você usa situações, eu conversei com alguns autores também, que usam, eles estão subindo no elevador, conversam com a empregada da vizinha, porque vocês são conhecidos, mas ao mesmo tempo anônimos, né? Exatamente. Porque o rosto de vocês não é uma coisa comum, não é uma coisa que se vê. Você usa aquela historinha, de repente ela contou alguma coisa, isso é legal, posso utilizar, ou aquela outra coisa, isso dá para entrar na trama, não dá, você se usa dessas... Olha, eu uso muito mais, eu não faço esse gênero transparente.
né? Quem sabe o que eu faço e puxa papo, ótimo, né? Eu não sei fazer prospecção, mas quando as pessoas vêm falar, é muito interessante, especialmente quando elas te contam o capítulo de ontem. Porque, primeiro, estão assistindo, estão gostando e vão deixar claro duas coisas que são importantes para a gente. É o que gosta e é o que entende. Né? Então não deixa de ser, um feedback muito gostoso para você ver personagem que está dando certo, personagem que não está dando certo. Agora eu vou atrás, eu entro em grupo de discussão da internet. É muito raro eu postar, eu só coloco quando eu não estou no ar. Algum comentário sobre a discussão? O que eu gosto é de ler aquilo para ver o que as pessoas estão falando. Mas quando você fica atento a isso, é gostoso, é bom saber o feedback, porque a novela é uma coisa que se realiza enquanto é feita. Você escreve, uma equipe grava, você vê. Então você vai se adequando ao ritmo, ao jeito deles. Tem dados assim, Bang Bang, por exemplo, que eu entrei no meio para dar uma ajeitadinha, não sei o que e tal. E eu fui introduzindo alguns personagens meus. Você vai vendo coisas como quais são os ritmos, quais são as pessoas que combinam. Né? Por exemplo, eu botei o Pasquim, que já trabalhou comigo 3 ou 4 vezes, num personagem de reta final. E ele e o Bruno se dão muito bem em cena. Muito bem mesmo. E os dois têm o mesmo ritmo. Então você pode escrever cenas um pouco maiores, porque senão as cenas vão ficar muito curtas. Você vai se adequando ao que você recebe. Né? Então a novela se realiza com isso, é uma troca. Você manda o material, aquilo volta e você vai se adequando àquilo que volta e vai para o público, volta e você vai se adequando a isso. Nessa brincadeira. Carlos, a gente vai dar uma paradinha. E você aí em casa, será que você já comprou um brinquedo com Carlos Lombardi? Fique esperando aí que você vai saber mais sobre essa história. Até o próximo bloco. Estamos de volta com o programa Vida Vivida com Carlos Lombardi. Carlos, você foi vendedor de brinquedos, é isso? Foi. Como é que foi essa história? Conta pra gente. A história é simples, eu precisava de dinheiro, eu tinha 14 anos. O único lugar que aceitava sem experiência foi uma loja de brinquedos lá no Brooklyn, em São Paulo. E era uma dificuldade, eu não nasci para isso, porque eu tinha que fazer eu não tenho habilidade motora real nenhuma. Eu aprendi a datilografar para não morrer de fome. Eu sou um exímio datilógrafo, mas, por exemplo, você vendia uma bicicleta, você tinha que montar a bicicleta. Né? Então eu me cortava daqui até aqui, que eu era uma chaga só. E tinha um brinquedo inesquecível, que eu acho que me fez pensar em fazer vasectomia durante um tempo. Depois eu desisti, tenho 2 filhos, que era uma galinha. Era uma galinhazinha que as criancinhas pegavam e faziam cloct. E soltavam o ovinho. E a ordem do gerente era a seguinte: as crianças podem brincar, você vai catando os ovinhos atrás. Né? Então, realmente, você pensa em Herodes nessas horas. Eu acho que eu fui ter filho velho por causa disso, por causa dessa experiência vendendo. Desmotivou a venda. Não, realmente era muito chato, mas foi meu primeiro emprego com registro em carteira, tudo, e fiz muita coisa assim. Dos 14 aos 18, fui pesquisador de custo de vida do FIP, aquele que bate na porta. Como é que era essas... basicamente como fugir do cachorro. Fugir do cachorro. A principal história era essa, e eu imagino que hoje em dia esteja mais difícil, porque há 20 e tantos anos atrás, 25 anos atrás, as pessoas já tinham medo de quem estava batendo na porta, que fosse assalto. Hoje deve ter neguinho sendo recebido com revólver, né? O tamanho que está a nossa violência, né? Me diz uma coisa, você tem 2 filhos. Isso. Né? Como é que eles lidam, ou como é que você lida com a relação de você ser público, ser um homem público, apesar de não ter, como eu falei antes, não ter o seu rosto na mídia toda hora, mas isso atrapalha? Tem algum momento que você deixa eles, não, isso não é para vocês, eu vou deixar vocês mais protegidos? Como é que é essa relação? Olha, eu acho que a gente ainda não teve nenhuma questão nisso. Eu tenho uma postura que eu não gosto de botar eles em revista e coisas assim, sabe? Eu acho que meu trabalho é meu trabalho, nossa vida é nossa vida. Então eu não gosto muito disso. Também não tenho, como é que chama? 2 atiradores de elite para espantar fotógrafo, até porque não há esse interesse. Pela nossa função, as pessoas têm interesse na trama que a gente está escrevendo, né? E não na vida da gente.
Mas, de qualquer maneira, eu tento separar isso. E vamos administrando no dia a dia. Eu acho que tem um dado que é engraçado, eu estou vendo o Renato de 8 anos, começou a descobrir mais o que eu faço, porque ele tem colegas de escola que gostam de novela que eu faço. Então ele começa a conversar comigo a respeito disso, mas ele não tem muito saco para assistir novela não, ele ainda está no Cartoon. Né? Ele não tem saco para ver as novelas. Não. E o de 6 anos, que é o Ricardo, é muito narciso para se preocupar com os outros. Ele adora o próprio umbigo. Então eu acho que ele ainda não realizou isso daí não. Como é que você é com eles no colégio? É linha dura? Paizão antiga mesmo? Eu sou um pai razoavelmente conservador, porque a minha experiência me diz que criança pede limite. O nosso emprego como pai é dar limite para a criança ter segurança. Né? Não sou nenhum monstro da Lagoa Negra, mas estou mais para conservador nessa área, com certeza. O que eu queria saber agora, assim, é como é que a sua esposa vê, ou melhor, ela vê as novelas? A Cris vê. A Cris vê, e foi muito engraçado, porque quando eu a conheci, ela já tinha assistido Bebê a Bordo, se não me engano, das que eu fiz, ou o Vereda, uma dessas duas, mas eu não era o favorito, não. Eu precisei de muitos anos para ganhar esse favoritismo. Não, ela sempre gostou mais do Gilberto. Então, eu acho que o primeiro choque da Cris foi se adequar a um ritmo de trabalho que é muito estranho. Quando você não está no ar, você fica com cara de desempregado, né? Porque você anda em casa. Óbvio, quando você está fazendo pesquisa para novela, você trabalha muito aqui e pouco aqui. Então você anda, é aquele cara que às 3 horas da tarde de repente está passando na sala, né? Aí você cata aí você vai e fica 15 minutos Isso lá. na fase de pesquisa. De pesquisa, de criação de sinopse. Aí quando começa a estiva, que é capítulo, você desaparece. Porque eu não sou rapidinho, né? Eu não consigo fazer... A Glória tem recordes, assim, a Glória de vez em quando faz um capítulo em 6 horas e não sei o quê. Eu nunca consigo fazer em menos que 13. Então, você trabalha muitas horas por dia, você não sai mais, não janta... Conforme o nível de tensão, você fica muito mal-humorado, né? Então, eu acho que nas primeiras vezes, na primeira ou segunda novela, a Cris deve ter pensado seriamente em ou pedir divórcio ou me assassinar. Com o tempo, ela começou a acostumar, então ela já sabe que ela tem um marido em período integral grudado, que parece que uma Kombi quebrada no meio da sala, né? Durante uma fase, e um marido Gasparzinho, fantasma camarada, que some. Em outra fase. Exatamente. Nas horas vagas, você gosta de ler? Eu gosto de ler, óbvio, primeiro você consome cultura pop. Leio. Como entretenimento. Exatamente, leio, vejo muito filme, aquelas coisas normais. Eventualmente jogo um boliche, mal. Mas gosta. É o primeiro passo. Bom, e para quem não sabe, Pé na Jaca é o novo trabalho de Carlos Lombardi, né, Carlos? Exatamente. É a novela que eu estou preparando para fazer, eu não tenho certeza da data ainda, mas talvez a gente comece ainda este ano. E os nomes, é sempre você que escolhe? Não, eu sempre sugiro algum. Às vezes fica esse. Na época do Boni, ele gostava muito de escolher. Perigosos Perus, ele ficou um mês tentando arrumar outro nome, até falando, não, é esse. E, por exemplo, o Uga Uga, quem inventou o nome foi minha mulher. A Cris que teve a ideia. Muito legal. Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa. Imagina, eu que agradeço a chance. Foi uma honra estar sentado do lado de um craque aí da nossa seleção de dramaturgos. Com certeza você é titular. Obrigado. E o Vida Vivida, infelizmente, vai ficando por aqui. Então, se você quiser fazer contato com o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidade também com c.br. Tchau e até o próximo programa.